Pastor e pastora, obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe a Igreja Batista Betel. É bom ver a igreja cheia, é bom ver a igreja alegre, a igreja louvando, celebrando a Deus. E para mim é um privilégio, uma imensa honra eu poder entrar aqui. Eu costumo ver o trabalho que os pastores e a igreja, você reparar o trabalho que o pastor e a pastora têm para manter a igreja, para trazer um ambiente agradável, iluminação, banco, cadeira, as pessoas, pastorear as pessoas, e eu venho aqui de bonito, prego, com tudo pronto. Então, quando a gente vem, louva e engrandece a Deus dentro de um trabalho tão maravilhoso como esse, a gente não tem nada mais do que ser grato, primeiro a Deus, a cada um de vocês, ao pastor, à pastora, tudo isso que Deus nos proporciona. E isso é muito bom porque é Deus colocando e usando cada um dentro dos talentos que Ele deu para cada um. Eu não tenho o talento de fazer o que o pastor, o que a pastora, o que você faz. Deus me deu alguns talentos que talvez Ele não te deu. E quando nós somamos eles, aí sim nós formamos um maravilhoso corpo de Cristo. Amém? Quem trouxe a Bíblia, abra no livro de Romanos, capítulo 4. Não sei se você já leu o capítulo 4 de Romanos, mas esse é um capítulo que fala sobre salvação. E é nesse capítulo que eu quero tratar um pouco. Romanos capítulo 4. Para quem não sabe, no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Então é um pouco para frente ali do livro de Mateus, no início do Novo Testamento. Eu dividi o capítulo em duas partes principais. Se você pegar o capítulo 4, dos versículos 1 a 5, o apóstolo Paulo escrevendo. Antes da gente falar um pouco do capítulo 4, é legal a gente se situar sobre a carta de Romanos. Não sei se você sabe, mas de todo o Novo Testamento, o livro de Romanos, o de 1 Coríntios e o de Hebreus, são os livros que mais tratam das doutrinas bíblicas para os cristãos. Então, quando você vê assim, é pecado isso, não pode aquilo, pode isso, aonde está a doutrina bíblica da Santa Ceia, onde está dizendo que o que a mulher, o homem deve fazer, ou como o cristão deve se comportar dentro da igreja, dos dons espirituais e de uma série sobre salvação, sobre predestinação, sobre tudo isso, nós encontramos no livro de Romanos, no livro de 1 Coríntios, sobre o sangue de Jesus ser suficiente no livro de Hebreus. Então, estas três cartas, talvez Hebreus escrita por Paulo, escritas pelo apóstolo Paulo, são as cartas que mais têm um conteúdo profundo doutrinário, não que as outras não tenham conteúdo profundo, é que a doutrina da comunidade cristã foi muito bem elaborada e está bem distribuída nesses livros. Nos evangelhos, por exemplo, nós vemos a narrativa das histórias de Jesus. Quando você lê Mateus, Marcos, Lucas, que são evangelhos sinópticos, o que eles ensinam? Quando Jesus estava aqui, o que ele fez, como que foi, as parábolas que ele falou, o ministério dele, a morte dele, e aí acaba. João, que é um evangelho separado, trata muito da identidade de Jesus. Lembra de falar, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus, eu sou o pastor, eu sou o bom pastor, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se você comer de mim, você não terá falta de mim, eu estava com Deus. Toda essa identidade de Jesus você vê no livro de João, que é um dos evangelhos. E todos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles narram a vida de Jesus. Já o propósito das cartas de Paulo não era narrar a vida de Jesus. O propósito das cartas de Paulo era ensinar doutrinas cristãs para os cristãos das igrejas onde ele mandava as cartas. O que ele via? Por exemplo, ele via que na igreja de 1 Corinto, na igreja de Corinto, quando ele escreve a carta de 1 Coríntios, ele diz assim, eu estou vendo que está tendo muita briga entre vocês. Vocês estão até entrando com ação judicial, se você você vê depois o capítulo 6 de 1 Coríntios. Vocês estão até entrando com ação judicial contra os cristãos, e isso perante juízes que não são da igreja. Às vezes, e isso Paulo escrevendo, vale mais a pena você sofrer o dano ou tentar resolver entre vocês do que ficar arrumando briga e confusão. Aí ele fala, e está tendo inclusive imoralidades sexuais, daquelas que nem mesmo o povo do mundo pratica, que é um filho com a sua madrasta. E isso é um escândalo, e vocês estão tolerando na igreja. Então Paulo bravo.
E daí Paulo escreve as cartas. Olha, parem com isso, se afastem desse. Está lá em 1 Coríntios 5, 11 a 13. Nem ande com esse tipo de gente, nem se associe. Mais uma doutrina. Ele fala sobre a Santa Ceia. Olha, eu ouvi falar que quando vocês vão se reunir para a Santa Ceia, em 1 Coríntios 11, vocês estão se reunindo aí mais para matar a fome, porque a ceia lá na época, ela não era igual a gente, idêntica a de hoje. Eles marcavam uma janta, eles sentavam juntos em casas, em um salão, e eles, juntamente com a janta, eles também celebravam a ceia. Por isso que ele diz, quem tem fome vai comer em casa. Não é para você pôr foco ali em matar a tua fome na janta. Vai ter uma celebração, vai ter um jantar, mas o foco aqui agora é a Santa Ceia, é a gente celebrar a Deus. Aí ele critica, tem uns que estão aí, estão até ficando bêbados de tanto comer, estão perdendo o propósito, está virando uma bagunça. Aí ele ensina, também recebi do Senhor o que vos ensinei, e ele vai embora ensinando o que é a Santa Ceia. Então 1 Coríntios, Romanos, essas cartas são instruções que Paulo leva para os cristãos, para que eles aprendam a ter uma vida em Cristo. Por isso, se você, por exemplo, é um líder de célula e está aí se perguntando, qual seria um tema bom para eu ministrar na minha célula, ou como que eu podia fazer para ajudar alguém que é recém-convertido, pega o livro de Romanos, 1 e 2 Coríntios, pega o livro de Hebreus, que são cartas fascinantes para você estar ensinando a doutrina bíblica. No livro de Romanos, Paulo, lá no capítulo 1, ele traz uma mega de uma introdução. Depois ele começa a falar de como as pessoas se desviam de Deus e elas vão trocando o errado pelo certo. Ele fala do homossexualismo nos primeiros capítulos, desde lá, não pensa que é de hoje isso. Desde lá ele falando, olha, os homens mudando a sua natureza e homens se inflamando com homem, mulher com mulher, e eles não sabem que já tem a sua condenação e irão para o inferno, vão para o inferno. O apóstolo Paulo falando, olha, quem está vivendo na prática do pecado vai ser condenado. Aí depois que ele passa por isso, ele também narra, logo na introdução, muitos cristãos, muitos homens, ou aqueles que nem querem saber de Deus, achando que sabem tudo, mas esquecendo dos princípios basilares da fé de Deus. Eles não lembram que a própria criação, as árvores, os mares, o oceano, a cachoeira, o ser humano, toda a natureza que Deus criou testifica de um Criador, mas esses homens rejeitam esse Criador e querem serem os seus próprios deuses, querem adorar as suas próprias imagens, suas esculturas, mas eles, apesar de estarem adorando deuses estranhos e desconhecidos, eles têm dentro deles, testificando neles que esse não é o verdadeiro Deus, portanto serão inexcusáveis. Isso está em Romanos capítulo 1. Aí no capítulo 2 ele dá seguimento nessas doutrinas, ele chega no 3 e agora eu quero dar um foco no 4. Por isso que eu pedi para você abrir no capítulo 4. Porque no capítulo 4, o propósito de Paulo é falar da salvação pela fé. Quando ele vai falar de salvação pela fé, eu dividi esse capítulo primeiro em duas partes menores. A primeira vai do versículo 1 ao versículo 5. Então, Romanos, capítulo 4, versículos 1 a 5. Olha o que diz. Essa é a primeira divisão que eu coloquei. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Está aqui na tela, né? Do ponto de vista humano, Abraão foi o fundador, esse é o versículo 1, né? Coloca o 2. Se suas boas obras, o texto dizendo, se as boas obras de Abraão o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus. O que o texto está dizendo? Se o fato de Abraão ser bom, ele tinha lá os escravos, ele cuidava, ele tratou bem a mulher dele, o filho dele, ele não xingava, não matava, não roubava. Se o fato dele ser bom justificasse ele teria um motivo para se vangloriar, mas não perante Deus. Então, se nós formos bons, você já viu quando você pergunta para alguém assim, você acha que você vai para o céu? E a pessoa fala, eu acho que eu vou. Aí você pergunta, por quê? Ela fala, porque eu sou bom. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, se a resposta, se nós fôssemos salvos porque somos bons, então nós teríamos do que nos vangloriarmos, do que se achar. Você fala, eu sou bonzão, eu sou uma pessoa bacana, então por isso eu vou para o céu. Olha como eu sou legal. Aí ele fala, se isso fosse o que justificasse Abraão, ele podia se vangloriar. Aí o versículo 3. Próximo versículo. Pois as escrituras dizem, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Então, olha, no versículo 2 está dizendo, se as coisas boas que ele fez justificasse,
ele ia poder ficar se achando. Mas, na verdade, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Quando o apóstolo Paulo escreve isso aqui, ó, as escrituras dizem, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça, ele está citando Gênesis capítulo 15, versículo 6. Lá em Gênesis, quando Deus fala, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Quando Abraão entrega o filho e vai sacrificar o filho dele, Isaque, todos lembram dessa história, né? Que ele vai matar o filho para entregar para Deus. Aquilo ali foi um gesto de fé em Deus. E o que o apóstolo Paulo disse aqui é assim, isso lhe foi imputado por justiça. Por isso ele foi considerado justo. Você pode ser justo por imputação, que é o que aconteceu. Deus te considera justo por uma atitude. Quando você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador e crê que Deus vai te salvar e Ele é o teu Salvador, você acaba de se tornar justo. Não porque você adquiriu a justiça moralmente, você é justo por imputação, foi te dado de presente isso. E aqui é onde reside o principal propósito da salvação. Você não conquistou por obras, Abraão não conquistou por obras, mas por fé. Claro que essa fé exigiu uma ação dele, mas o que veio antes foi a fé. Ele primeiro creu, demonstrou aquilo nas ações, porque senão a fé dele era morta, e então ele é salvo. Se ele apenas tivesse agido de forma bonita para Deus, mas sem crer, não teria tido vantagem nenhuma. Ele não teria sido considerado justo. É mais ou menos assim. Imagina que um ladrão acabou de assaltar um banco, e tem vídeo, ele foi condenado, ele é um ladrão, ele é um assaltante, tá certo isso. E aí você olha para ele e fala bem assim, ó, o juiz, vamos colocar o juiz, olha para ele e fala, a partir de agora eu declaro que você não é mais ladrão. Aí você vai falar, ué, mas ele assaltou o banco, ele é um ladrão. Mas eu estou declarando aqui pela lei que ele não é mais ladrão. Acabou, ele não é mais ladrão. Ele é ou não é mais ladrão? Se a lei permitisse que o juiz fizesse isso, perante a lei, ele não é mais ladrão. Mas as atitudes dele mostram que ele era ladrão. Quando nós somos justificados, é a mesma coisa. Quando você recebe Jesus e acredita nele como único e suficiente Salvador, você pode ter sido um ladrão, um idólatra, homossexual, qualquer coisa. A partir do momento em que você recebe Jesus como Salvador, crê nele e fala, eu quero mudar, Deus fala assim, eu declaro que agora você é justo, você não é mais pecador. A partir daquele instante, você está perdoado de tudo, acabado tudo. Aí você fala, mas eu fiz tudo aquilo. Mas por imputação, você foi justificado. Você foi perdoado, você foi lavado, você foi transformado. É como se o juiz mudasse. Aí você fala, tá, mas e aquela realidade? Moralmente, você não é justo, você é um pecador. Mas agora, legalmente, perante a Bíblia, perante Deus, pela regra que Ele estabeleceu, Ele te tornou justo. Então você não conquistou, mas foi te dado. Jesus Cristo, Ele foi considerado diferente da gente. Deus te dá um selo, ó, não é mais ladrão, não é mais pecador, agora é justo, agora é salvo, agora é parte do meu grupo, não importa o que você fez. A gente ganha esse selo da bondade, não é? Jesus ganhou um selo de ladrão, foi o contrário, porque Jesus moralmente ele é perfeito, ele nunca roubou, nunca matou, nunca fez nada de errado, nunca pecou, ele é perfeito, não tem pecado nele. Aí Deus, quando ele morre na cruz, Deus até se afasta dele. Como se dá isso em detalhes, a Bíblia não descreve, mas Jesus grita, ó, Deus meu, por que me abandonaste? Citando o Salmo 22. Naquele instante, Jesus foi tido como se pecador ele fosse. Ele recebeu todo o pecado sobre ele, para poder perdoar a humanidade. Ele se fez carne, se fez como se pecador fosse por nós, para te salvar do teu pecado. Então, ele foi imputado como pecador perante a lei, as escrituras, para poder te salvar e te perdoar. Ele nunca pecou, ele não é um pecador moralmente, mas foi esse gesto dele que permite com que você receba agora um selo de não mais ladrão, de justo perante Deus. Quando a Bíblia usa essa palavra justificado, pense nesse selo, um selo de não mais ladrão, não mais pecador. É você participar agora do grupo de Deus, não por mérito teu, que é o que disse ali, não porque Abraão foi bacana, mas porque ele creu. Então, quando você crê, o que Jesus quer? O que Deus quer? Que você creia. A partir desse instante, você tem o selo. É só crer? Fé sem obras é morta. É você crer e mostrar essa fé, como Abraão fez. Agir com ela. Alguns diriam, mas então eu estou sendo justificado pelo quê? O que te justifica
é a fé. Mas se ela não for seguida de uma ação tua, você tem ela morta. Que ação? Santificação. É você procurar viver para Deus. Não quer dizer que você vai ser perfeito. Apesar de naquele instante que você recebe Jesus, se converte, pede perdão dos teus pecados, se entrega para Deus, você recebe o selo, ali você está totalmente perfeito diante de Deus, sem pecado. Mas dali, você vai continuar pecando, porque a Bíblia diz em Eclesiastes 7:20, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Então nós teremos que apenas, apesar de pecarmos, tentar não pecar, tentar viver melhor, tentar servir a Deus. E é por isso que a Bíblia usa a expressão de fé em fé, de glória em glória, cada vez mais perto de Deus, fazendo algo melhor, avançando, procurando entender mais para permanecer na fé. Isso é o que diz o versículo 3. Põe no 4. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Quando Paulo escreve isso, ele está dizendo assim: se o que Abraão, se a salvação dele fosse porque ele trabalhou e produziu, não é mais um presente. Agora ele tem o direito de ser salvo. E se você fosse olhar, será que você tem o direito de ser salvo? Eu vou fazer um teste rápido com você. Não precisa responder. Se eu te perguntasse, alguma vez você já mentiu? Acho que eu já menti. Alguma vez você já olhou para uma mulher ou para um homem com uma intenção de pecado? Aí você fala, acho que eu já olhei. Alguma vez você já usou o nome de Deus em vão? Já usei. Alguma vez você já pegou alguma coisa que não é tua, já roubou alguma coisa, não com um banco, mas e não devolveu? Se eu olhar, eu acho que eu já fiquei com alguma coisa que não é minha. Alguma vez você já desonrou o teu pai e tua mãe? Eu já desonrei. Se você fizer uma análise rápida dos 10 mandamentos, você vai ver que nós, pelos 10 mandamentos, somos ladrões, adúlteros, blasfemos, não honramos os nossos pais. Aí você fala, tá bom, Paulo, eu cometi esses erros, mas eu me arrependi, eu tento não cometer mais. E se você chegasse diante de um juiz, imagina um ladrão roubou o banco, aí o juiz fala, viu, agora está na frente do juiz, você roubou o banco, você vai para a cadeia, o que você tem a me dizer? Ele fala, juiz, eu roubei, mas eu só roubei uma vez, eu prometo que não roubo mais, pode perguntar para meu pai e para minha mãe, eu sou um cara bacana, eu tenho filho, eu cuido deles, eu peço aí para você me perdoar e deixar isso aí para lá. O que o juiz vai falar? Você está louco, cara? Ou você vai pagar a fiança para sair da cadeia, ou você vai para a cadeia, não tem conversa. Então, se eu olhar para Deus e falar, Deus, não, verdade, eu já olhei para uma mulher ou para um homem com uma intenção pecaminosa, eu já roubei alguma coisa, mesmo que pequena. Não, mas era pouca coisa, juiz, que eu roubei. Tinha 10 milhões no banco, eu roubei só 5 mil. Você roubou. Não, eu fiz isso tudo, Deus, mas deixa para lá, Deus. Perdoa isso aí não é nada. O que Deus vai falar para você? Você está louco? Então, diante de Deus, nós não podemos olhar e falar, eu tenho o direito de ser salvo, porque você e eu somos pecadores perante Deus, e Ele não. E qual seria a solução? Como é que Deus vai fazer? Então Ele vai te condenar? Não temos nós até na terra a opção de pagar a fiança? Jesus, quando morreu na cruz, pagou a fiança para você. E a única coisa que você tem que fazer é tomar posse da fiança. Falar, Deus, é o seguinte, realmente eu pequei. Eu mereço ir para a cadeia. Eu mereço ser condenado. Mas Jesus Cristo pagou a minha fiança. E eu criei nele. E eu confiei nele. E eu quero viver para Ele. Aí você é salvo. Aí Deus falou, opa, agora a gente mudou a conversa. Então agora você não é mais o que está tendo o direito. Você não tem do que se vangloriar, mas é um presente a tua salvação. É Jesus pagando a fiança para você. Então esses são os primeiros 4 versículos. No versículo 5, no entanto, aquele que não trabalha, mas crê, olha o que diz o 5, coloca aí para a gente. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho. Lembra? Considerado justo é ganhar o selo de não é mais ladrão. Ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio de sua fé em Deus, que declara justo os pecadores, declara não bandido os bandidos, declara não mais pecador quem rouba, mata, o homossexual, a prostituta, o médico que faz coisa errada, o juiz, o advogado, todo mundo que peca, agora eles são justos. Por quê? Porque eles foram declarados justos. É a justificação por imputação. Você foi te dado isso de presente. Essa é a primeira parte que eu dividi. O que isso tudo que a gente leu agora mostrou? Que Abraão, olha como o apóstolo Paulo foi inteligente quando ele escreveu Romanos 4, porque ele estava inspirado por Deus, claro, né?
Romanos 4, ele citou ali, a gente acabou de ler, Gênesis 15, que diz assim: Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Coloca no versículo 3, 15, versículo 3. Olha o que diz o versículo 3 do que a gente acabou de ler. Pois as Escrituras dizem, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele usa o exemplo de Abraão aqui. Nesses primeiros versículos, do 1 ao 5, a ideia de salvação, ele está mostrando que se dá pela fé, assim como aconteceu com Abraão. Por que ele usou o exemplo de Abraão? Porque na época de Abraão, não tinha a lei de Moisés ainda. Não tinha os 10 mandamentos. Moisés nem existia. Abraão teve Isaque, que teve Jacó, que se tornou Israel, que teve 12 filhos, que depois de uns 400 anos, um deles é José, que vai para o Egito, e depois de muitos anos, esses egípcios têm um filho lá que é Moisés. Então, Abraão veio muito antes de Moisés. E Abraão, nessa época que ele foi considerado justo pela fé, foi antes de existir a lei. Então, Paulo pega um exemplo antes da lei e fala assim, olha, mesmo antes da lei, as pessoas eram salvas pela fé. Fé em Deus. Fé naquele conhecimento de Deus que a elas foram dados. Olha agora que interessante. No versículo 6, olha o que diz agora o versículo 6. A gente leu do 1 ao 5. Olha agora o 6. Davi, então ele estava falando de Abraão, agora ele mudou. Agora ele está falando de Davi. Davi também falou a esse respeito quando descreveu a felicidade daqueles que são considerados justos sem terem trabalhado para isso. Mais uma vez, você é justo, você é salvo, você recebe o selo de não mais bandido, sem ter adquirido e conquistado por suas forças. Porque eu mostrei para você que pelas suas forças você é mentiroso, ladrão, idólatra, adúltero, blasfemo. E não tem o que nos perdoe a não ser a morte de Jesus. Então, quando você é declarado justo, você está sendo salvo. E aqui ele diz que Davi também falou isso sobre nós sermos considerados justos sem termos trabalhados para isso. É um presente. Olha o texto que ele cita de Salmos 32. Pode colocar no versículo 7. Romanos 4, 7. Próximo versículo. Agora ele vai citar o Salmo 32, versículo 1 e 2. Olha o que diz. Isso é Paulo citando o livro de Salmos. Como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada, cujos pecados são cobertos. Próximo versículo 8. Sim, como são felizes aqueles cujos pecados o Senhor não leva mais em conta. É perdoar o bandido por ter roubado. É perdoar você por ter roubado. Perceberam que ele usou um exemplo de Abraão e agora ele usou um exemplo de Davi? No exemplo de Abraão, não existia lei. E como que Abraão foi salvo? Pela fé, não pelas obras da lei. Não por ele, porque nem tinha lei. Mas ele creu e isso lhe foi dado, imputado como justiça. E como que Davi foi salvo aqui? Como que ele diz que o homem é salvo? Também sem nossas obras, simplesmente pelo perdão que Deus concede, não por obras da lei. Então, antes da lei e depois da lei, os homens eram perdoados e sempre foram perdoados pela fé em Cristo. Aí Jesus morre na cruz. Quando Jesus morre na cruz, ele consuma tudo isso. E todos esses que creram, Abraão, Davi, Moisés, nós, eu, você, somos então perdoados e justificados pela nossa fé. Então eles foram perdoados e justificados pela fé, e nós somos perdoados e justificados pela fé. Essas são as duas principais seções do versículos. Aí ele continua ali, bem-aventurado o homem cujo Senhor não imputa o pecado. Então, do 4, 1 ao 6 é Abraão, e do 4, 6 ao 8 é Davi. E agora, isso são duas formas de você ver a explicação do apóstolo Paulo sobre salvação. Se você olhar todo o capítulo 4, você vai perceber que primeiro ele fala assim, nós não somos salvos pelas obras. A gente acabou de ver isso. Quando ele diz que nós não somos salvos pelas obras, ele usa o exemplo de Abraão e de Davi. Então, a primeira parte do capítulo 4, 1 ao 8, nós não somos salvos pelas nossas obras. A segunda parte vem nos versículos 9 a 12. Olha o que diz os versículos 9 a 12. Nós não somos salvos pela circuncisão. Primeiro, você não é salvo pelas tuas obras, por ser bonzinho, por ser legal. Agora, pela circuncisão. Olha o que diz. Por acaso, essa bênção de justificado, de ser salvo, de poder ir para o céu, essa bênção é apenas para os judeus ou se estende também para os gentios
incircuncidados. Se você não sabe o que é circuncisão, depois pesquisa. É a remoção do prepúcio da criança. Quando ela tinha 8 anos, ela passava por uma cirurgia, ou do sexo masculino, porque da mulher não dá, né? E era removido a pelinha, e aquilo era um sinal de uma aliança com Deus. Isso era circuncisão. Todo judeu com 8 dias de idade passava por isso. Isso era interessante, é até interessante você ver sobre isso, porque no 8º dia de vida é quando o corpo mais produz uma proteína chamada protrombina, e tem mais quantidade de vitamina K. Essa protrombina e a vitamina K é o que ajuda o sangue a coagular. Olha que legal. Deus escolheu o dia onde o teu corpo tem uma produção maior de toda a história da tua vida. Você nunca vai produzir tanta protrombina, vitamina K, quanto na época em que você tem 8 dias de idade. E é nesse dia que Deus falou para fazer essa operação nas crianças do sexo masculino como um símbolo da aliança com Ele. Aí Paulo falou assim, e essa bênção de ser salvo é só para os circuncidados, só para os judeus? Ou também para os gentios, que é o que não é judeu? Que somos nós, eu e você hoje, a gente não é circuncidado. E mesmo se você for, não é porque você está fazendo uma aliança de um judeu. Já dissemos que Deus considerou Abraão justo por meio de sua fé. Agora ele está explicando. Próximo versículo, versículo 10. Mas como isso aconteceu? Ele foi considerado justo somente depois de ter sido circuncidado ou antes? Está claro que foi antes, que Abraão não foi circuncidado quando neném, porque Deus deu a instrução da circuncisão para Abraão, para o filho dele. Então com ele ainda não tinha. Então Paulo está dizendo, não é só para judeu, não é só para circuncidado. Versículo 11. A circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía fé e de que Deus já o havia declarado justo. Então aquela circuncisão que depois Abraão fez, ela testificou da fé que Abraão já tinha, mesmo antes de ele ser circuncidado. Portanto, Abraão é o pai daqueles que têm fé, mas não foram circuncidados. Eles são considerados justos por causa da sua fé. Então nós somos salvos e justificados pela fé. Próximo versículo 12, é o último aqui dessa sessão. E Abraão também é o pai daqueles que foram circuncidados, mas somente se tiverem o mesmo tipo de fé que Abraão tinha antes de ser circuncidado. O que adianta você ser judeu circuncidado como Abraão, mas não ter a fé que é o que fez Abraão ser circuncidado? Não adianta nada. Então Paulo está dizendo assim, essa circuncisão de nada vale se você não tem fé. Se você tem fé, amém, justificado pela fé. Se você é circuncidado e tem fé, amém. Se você não é circuncidado, mas tem fé, amém, a tua salvação é pela fé. Agora, se você é circuncidado e não tem fé, aí essa circuncisão não adiantou nada. Então perceba que do versículos 1 até o versículo 8, ele diz que nós não somos salvos pelas obras. Dos versículos 9 até o versículo 12, que nós acabamos de ler, ele está dizendo que nós não somos salvos pela circuncisão. Agora, do 13 ao 15, vamos ler o versículo 13. Ele diz que nós não somos salvos pela lei. Nós não somos salvos pelas obras, nós não somos salvos pela circuncisão e agora pela lei. 13. Porque a promessa do que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Versículo 14. Volta no 13 para a gente ler na mesma versão juntos aqui. A promessa de que Abraão e seus descendentes herdariam toda a terra não se baseou em sua obediência à lei, porque nem tinha lei. Não tinha a lei de Moisés. Mas sim no fato de ele ter sido considerado justo pela fé. Quando teve fé, versículo 14. Portanto, se a herança prometida, que é a salvação, ser pai de muitas nações, ser justificado, ir para o céu, se a herança prometida é apenas para aqueles que obedecem à lei, a fé é desnecessária e a promessa é anulada. A promessa só foi dada porque tinha uma fé envolvida e não porque tinha lei. E se o caminho para ir para o céu é você seguir a letra da lei, então não precisa mais nem de fé. É isso que Paulo está dizendo. E a promessa perdeu o sentido, porque ela se pautava na fé. Então uma promessa que se pauta na fé, perde o sentido se a fé não é mais necessária. Então Paulo está mostrando aqui, nesses versículos, a gente foi no 14, do 13, agora tem o 15, que é o que encerra esse. Pois a lei traz ira sobre aqueles que tentam obedecer à lei. Quando você não consegue seguir a lei, você tem que ser punido. Eu não falei para você do exemplo do juiz? O ladrão fala, não, mas foi só R$100, foi só R$1.000, foi só um banco, não foi 10 igual o outro lá. O que o juiz vai falar? Condenação. A lei, ela traz ira quando você tenta obedecer e não consegue. A única forma de não quebrar a lei é não ter lei nenhuma para quebrar.
porque senão você quebra a lei. Qualquer violação é uma violação da lei. Então aqui Paulo está dizendo, você não é salvo pela lei. Primeiro ele disse que nós não somos salvos pelas obras, depois ele falou que a gente não é salvo pela circuncisão, agora ele diz que você não é salvo pela lei, e agora ele vai dizer como nós somos salvos, nos versículos 16 a 22, que é pela fé. Ele vai enfatizar. É por isso que a promessa vem pela fé, para que ela seja segundo a graça, e assim alcance toda a descendência de Abraão, não somente os que vivem sob a lei, mas todos os que têm fé, como a que teve Abraão, pois ele é o pai de todos os que creem. 16, 17. Conforme aparece nas Escrituras, eu o fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. 18. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito: esse é o número de descendentes que você terá. 19. E sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor. 20. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu, e com isso ele deu glória a Deus. 21. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. 22. Por sua fé, ele foi considerado justo. Então, desses versículos do 16 ao 22, ele mostra que a salvação é pela fé. E ele encerra nos últimos versículos agora, do 23 ao 25, dizendo que essa salvação está à disposição de todos nós. Põe no 23 agora. E quando Deus considerou Abraão justo, não o fez apenas para benefício de Abraão. As Escrituras dizem que foi também para nosso benefício. Então vale para você e vale para mim, pois elas garantem que também seremos considerados justos. A gente vai ser perdoado, receber o selo de não é mais bandido. Seremos considerados justos por crermos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. E o último, ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Você é justo porque Jesus morreu por você. Você é justo porque você creu que Jesus morreu por você. Você não é justo pelas obras da lei. Você não é justo pelas tuas obras. Você não é justo pela circuncisão porque você é judeu, porque você é alemão, brasileiro, americano, africano, nada disso. Você é justo porque Jesus morreu e pede que você creia nele. Então a nossa salvação, ela vem pela fé em Cristo. Agora coloca para nós em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Tá bem, Paulo, eu entendi. Eu sou salvo pela minha fé em Jesus Cristo, que morreu por mim e pagou a minha fiança para sair da cadeia. E agora, o que eu faço sobre isso? Eu só creio? Crer sem obras é uma fé morta. Lembra disso? Não adianta nada você falar que é mais ou menos como se você tivesse uma caneta sem tinta dentro dela. Ela não funciona. Você tem a caneta. Se eu mostrar a tinta solta para você, você não chama aquilo de caneta. Mas se eu mostrar uma caneta sem tinta, você olha e fala, é uma caneta. Só que é uma caneta morta. É uma caneta que não funciona. Quando você insere a tinta nela, agora ela começa a funcionar. E ela continua sendo caneta, só que agora ela funciona. A fé e as obras é mais ou menos assim. Você é salvo porque você tem fé, porque você creu em Deus. E é isso que te leva para o céu. Só que se você não agir de acordo com essa fé, é como se você retirasse toda a tinta. É como se ela fosse morta. Continua sendo, eu chamo de fé? É, mas está morta. Já perdeu o sentido dela. Mas e se eu fizer o contrário, Paulo? E se eu tiver todinha a tinta, mas eu não tenho a caneta? Não tem nem onde você pôr, ela nem vai funcionar. Não adianta nada você praticar todas essas obras boas, ser bom, tudo, mas não crer que Jesus morreu por você. A fiança não está paga. É quando você crê em Jesus e somente nele que você ganha de presente a imputação da salvação. Então lembre, você não conquistou a salvação. Você não é merecedor dela, ela é de graça. Por isso que chama, pela graça sois salvos, mediante a fé. E não vem de nós, para que nós não nos gloriemos. Em Efésios a gente vai ver isso resumido. Agora olha o que diz Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Esse aqui agora é o passo que você dá a partir do momento que você tem fé em Cristo. Eu quero viver uma vida santa. Para a gente encerrar a mensagem, abre em Efésios 2:8. Coloca aí para a gente 2:8, os versículos 8, 9 e 10. O 8 e 9 são muito famosos, mas o 10 todo mundo esquece. Olha o que diz. Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Vocês são salvos pela graça, ou seja, não é pelas nossas obras, não é pela circuncisão e não é pela lei, é pela fé. E essa fé está disponível para todos nós. O resumo do capítulo 4 de Romanos é isso. Nós não somos salvos pelas nossas obras, aí ele cita Abraão e Davi, Abraão antes da lei e Davi depois da lei. Nós não somos salvos pela circuncisão, nós não somos salvos pela lei, mas nós somos salvos pela fé e está disponível a todos nós. São os 5 pontos principais que resume o capítulo 4 de Romanos. E aqui ele reprisa isso, Paulo, quando ele está escrevendo para a igreja de Éfeso, para você ver quão importante era o tema. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. É a graça de Jesus, é a misericórdia dele que morreu lá e pagou a fiança, é de graça. Você pode lembrar, é free, não tem custo. Mediante a fé, é através da tua fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Olha como o texto é claro, versículo 9. Não é uma recompensa pela prática de boas obras. Tinha como ser mais claro do que isso, pastor? Eu acho que não tem jeito. Paulo foi muito claro. Não é uma recompensa pelas coisas boas que a gente faz, para que ninguém venha se orgulhar, para Abraão não se achar o cara, para você não se achar o bacana, o bonzão. E por último, o versículo que é esquecido, então a salvação é pela fé e não das nossas obras. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Então ele acabou de falar que você é salvo pela fé, não é pelas tuas obras, mas nós somos criaturas de Deus feitos para praticar as boas obras. Então elas são uma consequência de sermos criaturas de Deus. E é o que nos salva essa fé nele. E ela é demonstrada quando nós procuramos viver em santidade. Nós vimos em Hebreus 12, 14, agora há pouco ali, que sem santidade ninguém verá o Senhor, que é viver uma vida santa. Nós já pregamos sobre santidade aqui, lá de 2 Coríntios 7, 1, eu não vou começar a falar, já dá vontade de falar tudo sobre isso, mas depois se você quiser, tem no YouTube, você entra lá, Paulo Bichara, Santidade, Batista Betel, tem a mensagem só sobre santidade, se você quiser agora entender mais sobre isso. Como que nós somos salvos? Recapitulando o capítulo 4 de Romanos, primeiro ele fala que não é pelas obras, por isso ele cita Abraão e Davi. Depois ele diz que não é pela lei, não é obedecer à lei que te salva. Depois ele diz que não é pela circuncisão que você é salvo. Aí ele diz que você é salvo pela sua fé. E ele dedica vários versículos explicando isso. E ele encerra colocando que essa salvação está disponível não só para Abraão, mas para todos nós. Amém? Você foi declarado justo no dia que você recebeu Jesus como seu único suficiente Salvador. Todos aqui eu creio. Tem alguém que nunca fez aquela oração, eu recebo Jesus como meu único suficiente Salvador? Alguém não fez alguma vez na vida essa oração? Ou todo mundo já fez? Todo mundo já fez? Se alguém não, quem já fez, levanta a mão. Essa oração, eu recebo Jesus como Salvador, levanta bem alto. É isso. Agora, se você não fez, levanta a mão. Quem não fez essa oração? Todos nós já fizemos. Então, não fez? Quer fazer essa oração hoje? Vamos fazer essa oração? Nós vamos fazer junto com você, estenda a sua mão assim. Se você crê, só diga junto comigo, a igreja junto. Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. E eu creio no Senhor como meu Salvador. Amém. Hoje, fazendo essa oração com fé, Jesus Cristo, você está salvo e justificada pela fé. Amém? Vamos nos colocar de pé. Fica tranquilo que você que repetiu, falou essa oração de novo, você não errou em nada, você só enfatizou o que você já fez antes. Senhor, estamos aqui na Tua presença, eu agradeço ao Senhor pela Tua presença, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela vida de todos os que estão aqui presentes. Eu agradeço ao Senhor também, ó Deus, por aqueles que não puderam vir, e peço que o Senhor abençoe as famílias, as vidas, nos dê sabedoria, discernimento, para caminharmos de acordo com a Tua vontade, para a honra e glória do Teu nome. Amém.